Olá pessoal, você conhece a história de Jonas, o homem que recebeu uma incumbência de Deus para falar para a cidade de Nínive coisas que eles estavam praticando e que estavam desagradando a Deus? Lá no início do livro de Jonas, capítulo 1, versículo 2, Deus disse o seguinte para Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ora, por que Jonas estava tentando fugir da presença de Deus? Como se isso fosse possível, não é mesmo? De Deus ninguém consegue esconder nada, nem a si mesmo, nem coisa alguma do que pratica. Porém, não queria pregar para aquela cidade de Nínive, para aquele povo, porque ele considerava aquele povo pagão e amante de guerra. Ele não queria pregar para eles. E nessa sua caminhada, ele subiu no navio e se dispôs a ir para um local bem longe daquela cidade. E o que aconteceu? Veio uma forte tempestade e o navio onde ele estava parecia que ia se despedaçar de tão forte que era a tempestade. Então os marinheiros, apavorados, cada um estava orando para o seu Deus da forma como eles entendiam, até que chegaram a Jonas e disseram para ele por que ele também não faz o mesmo. E ele revelou que aquilo que estava acontecendo era por causa dele. Se eles quisessem que parasse a tempestade, deviam jogar ele no mar. Veja a que ponto chegou Jonas. Ele tanto não queria pregar para a cidade de Nínive que ele preferia morrer do que ir até lá. Por fim, os marinheiros aceitaram aquilo que Jonas falou e jogaram ele no mar. Imediatamente a tempestade parou e Jonas foi engolido por um grande peixe, a ponto de ele orar para Deus para que Deus tivesse misericórdia dele e o tirasse daquela situação. E ele fez até voto, como diz lá no capítulo 2, versículo 8: mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Aí falou Deus, o Senhor, ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Ora, a essa altura Jonas não tinha o que fazer. Ele foi lá e falou com o povo, pregou contra eles, inclusive o rei lá na cidade de Nínive decretou que todos fizessem um jejum e eles se converteram. Cerca de 120.000 habitantes mudaram a sua forma de agir, coisa que desagradou bastante a Jonas, e ele novamente queria morrer, porque ele sabia que Deus era misericordioso e quando as pessoas se arrependem dos seus pecados, Deus transforma a vida deles, algo que Jonas não queria que acontecesse. Quantas vezes nós também contemplamos pessoas que julgamos que não merecem o perdão de Deus. E muitas vezes agimos semelhantemente a Jonas, não esperando que eles se arrependam para que Deus não os abençoe. É algo para a gente pensar bastante a respeito, desejando que Deus nos perdoe, sempre desejamos isso, porém não devemos esquecer que as outras pessoas também merecem o perdão de Deus, naturalmente desde que eles se arrependam e transformem as suas vidas. Porém, não compete a nós classificar quem deve ou não deve receber o perdão de Deus. Isso compete a Ele. A nós compete fazermos aquilo que agrada a Deus, e Deus que providenciará aquilo que Ele deseja. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com outras pessoas também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até a próxima.